Hebreus capítulo 13, versículo 18. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. É com insistência que vos exorto para que assim façais, para que eu logo vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos, os da Itália, vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Se você precisa de fones para tradução, basta fazer um sinal para você receber, ok? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a unção e direção do Senhor, traduzindo a cada coração aquilo que precisa ser semeado, para a glória do Senhor mesmo. E em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a experiência de estar lendo a Bíblia e de repente um versículo, uma frase ou mesmo uma palavra saltar assim aos teus olhos, ganhando luz, densidade e significado, peso no seu coração. Mas lendo e estudando esse texto, teve assim uma frase que parece que me saltou aos olhos e me fez entender um pouco o espírito dessa passagem. Algumas coisas que eu entendo são importantes para a minha vida e possivelmente para a sua também. E a frase que saltou assim aos meus olhos é essa primeira do versículo 18. Orai por nós. Orai por nós. Não é só aqui, nessa carta aos Hebreus, que um escritor do Novo Testamento faz esse pedido: orem por nós. A gente aprendeu muitas coisas nesse estudo em Hebreus. Dentre as muitas coisas, algumas talvez você já tenha esquecido, mas dentre as muitas coisas que nós aprendemos é que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É por meio dele que nós nos achegamos a Deus. Nós fazemos parte agora de uma nova aliança que não mais passará, como foi o caso da primeira aliança. Nós estamos na aliança do sangue de Jesus, e essa aliança agora é eterna, ela não passa. Somos agora de Deus para sempre, o povo dele, e povo que foi feito um povo de sacerdotes. O texto de Hebreus nos ensina não apenas que Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas nos ensina também que dele nós somos sacerdotes. Então, nessa nova aliança, não é como na Antigo Testamento, que havia uma casta de sacerdotes, uma classe especial de pessoas do povo de Deus que era chamada de sacerdotes, e que, portanto, deveria interceder pelo restante do povo que não eram sacerdotes. Mas nessa aliança que agora nós estamos, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, eu, você
E cada um que recebeu desse sangue tem a possibilidade de entrar na presença do próprio Deus e clamar e interceder pela sua graça e pela sua misericórdia. E isso faz de nós um povo sacerdotal. Não é só o pastor que pode entrar na presença de Deus e interceder pela igreja. Mas cada um da igreja pode e deve entrar na presença de Deus e interceder pela igreja. E é por isso que esse irmão que escreveu Hebreus chega nesse versículo 18 e é como se nos lembrasse que nós temos esse poder, direito e dever, e portanto diz: orai por nós. E eu faço meu pedido desse irmão: orai por nós. E quando digo nós, estou dizendo nós mesmos. Nós, igreja. Nós, IBBB. Uma igreja local que é composta por famílias, por pessoas, adultos, jovens, crianças, ou seja, eu e você. Ore por nós. Ore por nós. Você mesmo. Ore por nós. E ore pelo quê? Ore, por exemplo, para que haja em nós a consciência cada vez mais de pensarmos mais em termos de nós do que em termos de eu. Porque essa é uma coisa complicada de fazer. É uma coisa complicada de fazer em casa. É uma coisa complicada de fazer no serviço. E é uma coisa muito complicada de se fazer na igreja. Parar de pensar em termos de eu, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo que se deva fazer, e começar a pensar em termos de nós. O que é bom para nós. O que é melhor para nós. O que é certo, não olhando só da minha perspectiva, porque, como alguém já disse, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Mas o que é melhor para o todo, para o corpo. E isso exige conversão todo dia. O Paulo vai dizer lá numa das suas cartas que o último inimigo a ser vencido é a morte. E eu creio que é mesmo. Mas se o último é a morte, o penúltimo é o eu. Porque é muito complicado, a gente aprendeu a vida inteira a pensar em termos de indivíduo, de eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto. E quando nós somos chamados à igreja, nós somos desafiados a começar a pensar em termos de nós, de comunidade. E é interessante que o autor não vai dizer assim, orai por mim. Ele vai dizer, orai por nós. Se tem uma característica da Bíblia, e principalmente do Novo Testamento, é que a maioria das vezes vai se referir, vai tratar a gente não em termos de eu, mas em termos de nós. Não em termos de você, mas em termos de vós. E isso acompanha toda essa parte, porque ele diz, orai por nós. Ele vai dizer no versículo de número 21, que o Senhor Deus aperfeiçoe a vós.
ele vai dizer no versículo de número 24, cumprimentai a todos os vossos líderes e todos os santos. E no versículo 25, a graça seja com todos vós. Porque sem a consciência do nós, não fica difícil viver em família ou em comunidade, fica impossível. Uma vez eu ouvi uma historinha a respeito do céu e do inferno, e a diferença a respeito de céu e inferno foi ilustrada em termos muito simples. Diz que no céu havia uma grande panela de arroz, e foi dado a cada pessoa um grande garfo, de modo que ninguém conseguia pegar o arroz com o próprio garfo e levar à própria boca, tamanho garfo. Mas ninguém passava fome, todos comiam, porque cada um usava o seu próprio garfo para servir a todo mundo. O inferno era praticamente a mesma coisa. Uma grande panela de arroz, e a cada um foi dado um grande garfo, de modo que ninguém conseguia pegar o arroz com o próprio garfo e levar à própria boca devido ao tamanho do garfo. E todo mundo passava fome. Porque todo mundo passava o tempo todo procurando pegar o máximo de arroz para si mesmo. E isso não é um inferno? É por isso que alguém já tentou que a oração do Pai Nosso é toda na segunda do plural. Jesus não nos ensinou a orar Pai meu, mas Pai Nosso. Não nos ensinou a pedir o pão meu de cada dia, mas o pão nosso. Não nos ensinou a perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas. Então, um bom exercício para o final de 2016 e começo de 2017. Começarmos a pensarmos dentro de casa, no condomínio, no serviço e na igreja, menos em termos de eu e mais em termos de nós. Orai por nós, segundo, para que Deus continue trabalhando em nós. Para que Ele não desista de nós. Para que o nosso coração seja tratável. Porque Ele vai dizer no versículo de número 20, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, só Deus pode fazer em nós o que nenhum de nós pode fazer sozinho por nós mesmos. Nos tornar pessoas dignas de Deus e que produzem para Deus aquilo que é agradável a Deus. Em outras palavras, só Deus pode fazer de nós gente melhor. E por que nós deveríamos nos preocupar em nos tornarmos gente melhor? Bom, primeiro porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Se o alvo da vida cristã é se tornar semelhante a Jesus,
Então, a cada ano, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar em relação a nós mesmos e a Jesus. Porque se a gente fosse pegar assim, Jesus e avaliar os níveis de virtude do caráter de Jesus, seria mais ou menos assim: mansidão, 100%. Domínio próprio, 100%. Paciência, 100%. Amor, 100%. Paciência, 100%. Santidade, 100%, 100%, 100%. Agora, se pegar a gente, aí depende, né? Depende de quem se pega. Porque pode pegar um assim e falar, bom, de domínio próprio até que está razoável, 65%, pode melhorar, mas 65% é razoável para bom, 65%. Mas humildade, 10%. Então Deus precisa começar a trabalhar nessa terra aí para elevar os níveis de humildade. Aí Deus vai começar a trabalhar. Só que aí pega outro, o nível assim de bondade tá até que legal, 70%. O sujeito é boa gente, coração aberto, generoso, nível de bondade 70%, 75%. Mas assim, nível de paciência quase zero. Porque o sujeito não admite que os outros não sejam como ele. Já ouviu aquela expressão tolerância zero? E aí Deus precisa começar a trabalhar nessa terra para elevar o nível de paciência, de tolerância. E aí Deus vai trabalhar. Porque antes de Deus trabalhar por meio de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Ouça bem. Antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele precisa trabalhar em nós. E é como estava explicando um certo agricultor, por que se deve arar uma terra. E no caso a terra dele estava sendo arada por um trator. E aí ele disse assim que uma terra que não é arada, ou seja, que não é cortada, não é revolvida, mexida, fica uma terra dura. Uma terra pedrada. E aí quando vem a chuva não entra na terra, escorre. Quando vem a semente, a terra não recebe a semente. Então é necessário arar a terra. Cortar, mexer, revolver, para que a terra se torne fofa. Então a pergunta: quem sabe Deus esse ano de 2016 não arou o seu coração, não cortou, não mexeu, não revolveu, para que ele possa receber chuva, semente e em breve produzir fruto. Quem sabe? Isso me faz lembrar o que o próprio autor de Hebreus disse mais atrás, que a terra boa, que recebe a chuva e depois produz o fruto para quem a cultivou, recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus. Então Deus precisa trabalhar no meu coração e no seu coração
para que a gente receba aquilo que é dele e produza fruto para a glória dele. É assim. Que o Senhor continue, em nome de Jesus, trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Terceiro, orai por nós, orai para que no nosso meio, na nossa casa, onde a gente estiver, na nossa igreja, haja paz. Haja paz. Haja paz em nós, no meio de nós e por meio de nós. Você é chamado a ser um instrumento de paz. Paz. Porque, irmãos, posso te falar uma coisa? Sem paz, não é possível duas coisas que todo mundo quer. Primeiro, sem paz, em lugar nenhum, em coração algum, é possível haver alegria. Quem é que pode experimentar alegria sem paz? A paz é o fundamento da alegria. A alegria segue a paz. Alguém já disse que a alegria nada mais é do que a paz dançando. Não é possível ter alegria sem primeiro ter paz. Então, se você quer alegria, busque a paz. Busque a paz com Deus, porque tendo paz com Deus, você vai ter paz com você. E tendo paz com você, ficará mais fácil ter paz com a esposa, ter paz com o filho, ter paz com o esposo, ter paz com o irmão, ter paz com o vizinho. A paz com o outro começa primeiro com a paz com Deus. Porque sem paz com Deus não tenho paz comigo. E se eu não tenho paz comigo, como é que eu vou ficar em paz com o outro? Por isso que lá em João vai dizer assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos paz uns com os outros. Então busque a paz com Deus para que você tenha paz com você, e aí então se torne possível a paz com o outro. E esse outro pode você colocar o nome de quem você quiser. A paz. E segundo, irmão, sem paz não há crescimento, não há prosperidade, não há edificação. Sabe por quê? Porque a energia, a força que era para ser gasta na edificação, seja do que for, é gasta no conflito. Ou é gasta nas resoluções de conflitos. Então, ao invés de a gente estar edificando, a gente está lutando. Isso não é bom para ninguém. A gente sabe que esses irmãos aqui, do tempo de Hebreus, eram irmãos que estavam vivendo muitos conflitos externos com o mundo. Perseguição, calúnia, espoliação de bens. Essa é uma das preocupações que levaram esse autor a escrever a carta. Olha, não importa o que aconteça aí, o que o mundo queira fazer com vocês, permaneçam firmes na fé, e não apenas permaneçam firmes na fé em Cristo, mas continue professando Cristo, publicamente. Mas parece que eles, embora vivendo conflitos externos, não estavam vivendo tantos conflitos internos a ponto de um irmão não poder falar com outro irmão, não poder olhar para o outro irmão,
não poder cumprimentar o irmão. Porque o versículo 24 diz assim: cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Tem alguém que você não poderia cumprimentar? Porque está dizendo aqui, e eu sei, alguns vão dizer que é porque naquele tempo as igrejas eram em casas, e os crentes todos não poderiam estar no mesmo lugar. Então, por isso a exortação: cumprimentai a todos. Mas seja como for, estando no mesmo lugar ou não, cumprimentai a todos. Se a igreja não estava em completa paz, estava vivendo pelo menos relativa paz interior. Me dá a impressão que é uma igreja em guerra no exterior, mas em paz no interior, ou pelo menos em relativa paz. Porque sabe, irmãos, o problema de uma igreja, de uma família, não é a questão dos conflitos. Conflito sempre vai ter. O problema é quando os conflitos, ao invés de serem externos, são internos. Porque os conflitos externos nos unem, mas os conflitos internos nos dividem. É por isso que Jesus disse assim: uma casa dividida não subsistirá. E é por isso que a Bíblia nos chama a uma resolução. Seja em casa, seja no serviço, seja na igreja. No que depender de vós, vivam em paz com todos. No que depender de vós, viva em paz com todos. E todos é todos mesmo. Então diga assim no seu coração. Hoje, quando você chegar na sua casa, aconteça o que estiver acontecendo, conflito que for, quando você pisar lá na sua casa, você diga assim: no que depender de mim, aqui vai ter paz. Quando você chegar lá no seu serviço amanhã, você diga assim: no que depender de mim, aqui vai ter paz. Quando você pisar na sua igreja, na reunião, você diga: no que depender da minha pessoa, aqui, nessa igreja, vai ter paz. E quarto, orai por nós, para que a graça seja com todos. Ninguém fique de fora da graça de Deus. Porque diz assim o último versículo: a graça seja com todos vós. E você sabe, irmãos, que aqui está dizendo graça para o povo de Deus. Mas na Bíblia em geral, e principalmente nas palavras de Jesus, não é só o povo de Deus que é sustentado com a graça de Deus. Todo mundo, inclusive os que não reconhecem a Deus, são sustentados por Deus. Jesus disse que o sol se levanta
sobre aqueles que são gratos e aqueles que são ingratos, sobre injustos e sobre justos, sobre bons e maus. É a graça de Deus que sustenta o mundo e todo mundo. Quer a prova? Quanto que você está pagando para respirar esse ar? Esse ar que você respira é te dado de graça. O que você faz para o seu coração bater? Quais são as tuas providências? Você que vive tão preocupado, tão estressado, achando que o mundo não gira, se você não colocar em movimento, quais são as suas providências para que amanhã o sol nasça e com a sua luz conceda a vida a todos, inclusive a você? Quais são? Às vezes a gente é como aquele galo que achava que o sol nascia porque ele cantava. É sério. Diz que teve um galo que ele achava que o sol nascia porque ele cantava. Porque toda vez ele levantava, cantava, o sol nascia, e ele começou a entender, o sol nasce por causa de mim. E aí diz que um dia o galo perdeu a hora, e quando ele acordou, o sol já tinha nascido. E aí ele descobriu que ele cantando ou não, o sol ia nascer. Então eu queria dizer para você uma coisa que uma pessoa disse para mim essa semana. Você precisa aprender a descansar mais em Deus. A não achar que o sol nasce porque você canta. É claro que em tudo tem a nossa parte. Mas como alguém já disse, é primeiro o trabalho de Deus que possibilita o trabalho do homem. Porque eu posso querer amanhã edificar uma casa, mas se Deus não me der saúde, eu posso amanhã querer fazer um Ausbildung, mas se Deus não me der coragem, vai ficar. Vai passar o ano e a gente não faz nada. A não ser que Deus faça primeiro em nós e por meio de nós. Então faz aquilo que é a tua parte, faz. E será, irmãos, que não é essa falta de consciência da graça de Deus que vem primeiro e tudo possibilita, que faz a gente viver tão estressado, com tanto peso, e faz a gente se tornar tão insuportável, e atrapalha tanto os nossos relacionamentos? Porque uma coisa eu já percebi: quando a gente está leve, quando a gente está mais feliz, a gente trata os outros melhor. Não é verdade? Então, por isso que lá em Isaías é dito assim: em vos converterdes e descansardes está a vossa salvação. Então a gente aprende muita coisa. Nesse livro de Hebreus a gente aprendeu muita coisa.
Mas o último tom é esse. Você não tem apenas um sumo sacerdote que te levou a Deus, mas você se tornou também sacerdote que pode entrar na presença de Deus e pelo sangue de Jesus clamar por tudo e por todos a sua graça e a sua misericórdia. Então faça isso. Ore por nós. Ore para que nós, como igreja, lembremos do nós. Tenhamos um coração tratado. Vivamos em paz. E vivamos sustentados e confiados pela graça de Deus. Porque, como diz aqui o autor, ore por nós. E você sabe, né? Que enquanto Jó orava pelos seus amigos, quem foi abençoado foi ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.